Olá, eu sou a pastora Luciane Temel e tenho uma palavra de Deus para você nessa nova semana que se inicia, porque quem começa com fé termina com milagres. Em Mateus 8, a partir do verso 5, está relatada uma história de Jesus quando tem um encontro ali com o centurião romano, e eu vou ler para você. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Ele lhe disse: Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. O centurião romano vai até Jesus pedir ajuda, pedir socorro, porque o seu servo estava doente, paralítico, sofrendo muito. E Jesus certamente se comoveu com aquela demonstração que o centurião teve de compaixão pelo seu servo. E então Jesus prontamente vai dizer: vamos lá, eu vou atender o seu pedido, eu vou curar seu servo e tudo vai ficar bem. Muitas vezes não estamos dispostos a ir até Jesus buscar ajuda para alguém que está no momento de aflição, de dor, a não ser que seja nós mesmos, não é verdade? Mas o Senhor se agrada quando buscamos em favor de outra pessoa. O centurião buscou a Jesus pelo seu servo, e isso moveu o coração de Jesus. E isso fez com que Jesus admirasse aquela atitude. Foi uma atitude louvável daquele centurião, que mesmo não sendo povo de Deus, mesmo não sendo um servo de Deus, cria que Jesus podia curar o seu servo. O centurião, ele vai reconhecer a autoridade de Jesus. Então ele vai dizer: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Algumas traduções mais antigas dizem: não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ele vai reconhecer que ele era um pecador, que ele não servia a Deus, que ele não era daqueles que haviam de herdar a salvação, que ele não era digno de receber na sua casa um que para ele ao menos era um profeta, realmente um homem de Deus, porque fazia maravilhas no meio do povo. Em seguida, o centurião disse que bastaria uma palavra de Jesus para que o seu servo fosse curado. E essa declaração surpreende ao Senhor. No verso 8 ele declara na parte B: basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Ao confiar que apenas uma palavra de Jesus sararia seu servo, o centurião reconheceu a dimensão do poder e da autoridade do Senhor sobre todas as coisas, porque afinal de contas nós bem sabemos, Jesus é a palavra. Então uma só palavra que sai da boca do Senhor e tudo se fará novo. Tudo começou a existir por meio dele, e sem ele nada foi feito. No Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, João vai dizer: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Eu e você também devemos nos achegar a Jesus, crendo em sua palavra, confiantes no seu poder, reconhecendo que ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo vivo. E assim como aquele centurião, também vamos ver o Senhor liberar uma palavra de cura, de restauração, de libertação, de salvação, de transformação. E as pessoas ao nosso redor que estiverem aflitas, em grande sofrimento, quando nós clamarmos por ela diante do Senhor, viverão um milagre extraordinário, porque basta uma palavra, apenas uma palavra que sai da boca do Senhor, e toda uma história será transformada. Continuando em Mateus 8, no verso 13, então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá.
Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Então, quando nós demonstramos fé, quando nós demonstramos empatia, quando nós demonstramos ao Senhor que reconhecemos que todo o poder e autoridade está nele, que apenas uma palavra que ele liberar, tudo se fará novo, não só na nossa vida, porque também quando nós oramos, quando nós apresentamos a nossa vida em oração, o Senhor também opera, liberando apenas uma palavra, tudo pode ser transformado. Mas nós precisamos aprender a nos importarmos com as pessoas à nossa volta. Será que nós temos conhecido pessoas no nosso dia a dia que estão sofrendo? Será que você conhece alguém que está doente, talvez um pai ou uma mãe de família, desempregado, alguém passando por um divórcio, alguém vivendo um luto por um ente querido, alguém aprisionado pelos vícios? Certamente você conhece e eu também conheço. Então vamos hoje fazer um compromisso de buscarmos em Jesus ajuda para essas pessoas. Vamos parar de olhar só para as nossas dores e nos compadecer daqueles que estão silenciosamente clamando por socorro. Sim, muitas pessoas não nos pedem ajuda, mas a alma delas clama por socorro. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor está sempre com o teu ouvido atento aos nossos pedidos, aos nossos clamores. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque eu sei que quando nós clamarmos ao Senhor e estiver no tempo oportuno do Senhor fazer um milagre, uma só palavra será suficiente. O Senhor não precisará entrar na nossa casa. O Senhor não precisará entrar na casa da pessoa por quem nós temos clamado. Talvez uma pessoa que esteja em uma prisão pagando pelo preço dos seus pecados. Talvez alguém que esteja no hospital enfermo. Nós cremos que uma palavra que o Senhor direcionar e essa pessoa viverá a cura, a libertação, a restauração. Haverá salvação nessa casa, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é Deus que se importa com as nossas dores e que o Senhor se importa com aqueles a quem nós temos apresentado em oração ao Senhor. Muitas vezes pessoas que ainda não te servem, mas o Senhor, cheio de graça, de misericórdia, cheio de amor, o Senhor responde às orações que nós fazemos por aqueles que ainda não se chamam pelo teu nome, para que o teu nome seja engrandecido na vida dessa pessoa, para que todos reconheçam que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que se importa com o sofrimento humano, porque o Senhor nos criou para o teu louvor. Infelizmente o pecado nos separou do Senhor, mas o Senhor, através do sacrifício de Jesus, nos reconciliou e hoje nós podemos nos achegar a Ti. Nós podemos nos achegar ao trono da graça, nós podemos apresentar em oração as nossas questões, nós podemos apresentar em oração as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que muitas vezes até te servem, mas estão frios na fé, as pessoas que estão sem esperança, as pessoas que estão entristecidas por algo que estão vivendo. E nós cremos, Senhor, que quando nós colocamos essas vidas em Tuas mãos, o Senhor faz aquilo que somente o Senhor pode fazer, como o Senhor fez na vida daquele servo do centurião romano. O Senhor ouviu o clamor daquele homem e o Senhor liberou a Tua palavra e aquele servo foi curado, porque assim como o centurião creu, assim aconteceu. E nós cremos que a partir do momento que nós clamarmos por pessoas, que nós nos importarmos com a dor alheia, o Senhor vai fazer acontecer, assim como nós crermos a cura, a restauração, a provisão, o milagre, a manifestação do Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Que essa semana seja uma semana abençoada, Senhor, para este Teu filho, esta Tua filha que está ouvindo este devocional, que todos eles passem a olhar um pouco para o seu lado, para as pessoas à sua volta, e ao invés de simplesmente só clamarem por si, apresentem essas vidas em oração, na certeza de que o Senhor vai fazer infinitamente além, porque além do Senhor fazer por aquele que está enfermo,
o Senhor também fará por nós, em nome de Jesus. Eu abençoo essa vida, abençoo essa casa, essa família, e em nome de Jesus vai ser uma semana cheia de milagres, cheia do teu cuidado, cheio de respostas das nossas orações, das nossas intercessões. Nós colheremos, Senhor, o testemunho das grandes coisas que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, amém, e graças a Deus.